Oi, gente, tudo bem? Na nossa aula de hoje, a gente vai continuar falando sobre o processo de análise. E nós falaremos sobre um conceito bem importante para a gente pensar como esse processo acontece, que é o conceito de retificação subjetiva. O que é a retificação subjetiva? Primeiro, a gente volta naquela ideia de que uma análise ela não tem início no começo dos atendimentos. Ela não tem início quando a pessoa agenda um primeiro atendimento, entra no consultório ou entra no primeiro atendimento online. O que tem início aí são os atendimentos, são as entrevistas preliminares, as sessões iniciais, O que também, como a gente viu no texto do Freud, a questão do tratamento de ensaio. A análise, ela vai significar um processo de mudança de posição. Geralmente, quando a pessoa chega para os atendimentos clínicos, ela chega em uma posição queixosa. Por quê? Porque a queixa é como ela encontra para colocar em palavras o seu sofrimento. Então, a gente busca escutar nos atendimentos iniciais qual é a queixa daquela pessoa, o que ela conta sobre o que ela sofre, do que ela se queixa por sofrer, o que ela indica que ela gostaria que fosse diferente, que melhorasse para ela sofrer menos. Então, vou dar alguns exemplos para a gente visualizar. A pessoa pode chegar com uma queixa de dores no estômago, que ela imagina que podem ser por uma ansiedade, pode chegar com uma queixa de insônia, pode chegar com uma queixa de dificuldades no relacionamento, que ela não sabe muito bem se ela quer continuar ou não nesse relacionamento, pode chegar com uma queixa de se sentir muito tímida, de querer superar essa timidez para procurar um emprego, por exemplo, uma queixa de estar com algum problema grande na família e não saber o que fazer com esse problema. As queixas são essas situações que a pessoa traz para contar do que a faz sofrer, do sofrimento que a faz procurar a terapia. E aí, o que acontece? Na maior parte das vezes, a queixa ela vem com atribuições assim: é assim que eu me sinto, é assim que eu tenho me sentido, eu tenho a sensação de que eu vou me sentir assim por muito tempo. Se a gente fosse resumir a queixa num conjunto de ideias, seria: é assim que eu sou, é assim que eu sempre fui, é assim que eu sempre vou ser, não sei o que fazer. Fazer o quê? Fazer o quê? Sabe essa expressão do português? Fazer o quê? E nisso a pessoa ela pode reclamar de uma série de coisas, reclamar de pessoas que estão ao redor dela, nas relações que são importantes para ela, reclamar da situação que ela está vivendo. São reclamações em que ela percebe: peraí, gente, que tem uma gatinha subindo no monitor. Vai ficar quietinha? Gente, gravar aula em casa tem seus visitantes, né, Antônia? Ela é a gatinha do vizinho, gente. Mas ela acha que ela mora aqui. Antônia. Olha, dá oi pra ele. Olha, Antônia. Dá oi. 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 Oh, tudo bem. Então, ela tava subindo aqui no monitor, né? Vou continuar pra ela não quebrar tudo, porque eu sou sapeca. Conta pra eles. Que você é sapeca? Eu sou. Então, na reclamação, se eu te colocar no céu, você vai lá para outro lugar? Dá tchau pros alunos. Fala: boa aula pra vocês. Boa aula. Se ela subir aqui de novo, eu tiro, gente. Vocês conheceram a Antônia, que não é minha gatinha, mas já tá me convencendo que é, de tão persistente que ela é, de que gosta de ficar aqui com ela. Voltando.
E nessa posição de reclamar, muitas vezes a pessoa sente que não tem o que fazer, né? Lembrando da expressão fazer o quê? E aí ela se sente imobilizada, ela se sente restrita em seus movimentos. E como se o que a faz sofrer viesse de fora, de outras pessoas, de outras situações, e ela fosse atingida por tudo isso sem ter o que fazer. Fazer o quê? Então essa é a posição queixosa. A pessoa vai descrever o problema que ela está vivendo, vai trazer explicações para o problema que ela está vivendo, vai trazer exemplos, né? E na terapia, o que a gente vai buscando? Associação livre, que os conteúdos emerjam para que o sofrimento deixe de ser trazido enquanto uma queixa e passe a ser trazido como uma questão. O que a análise busca é que se instaure esse processo interrogativo, esse processo investigativo, né? E aí buscando ouvir, escutar que questão está ali naquele sofrimento, deixa de ser essa posição de imobilidade, passiva, queixosa, vou fazer o quê? Para fazer o quê? Algo propositivo, uma posição ativa, uma posição criativa. Lembrando que para psicanálise, saúde e criatividade, olha, estão aí, né? Quinta-feira nós temos o nosso Cine Debate, em que a gente vai falar do filme da Nise, e aí vocês já podem ter isso em mente, enquanto essa postura ativa e criativa, a criatividade tem tudo a ver com a saúde para a psicanálise. Mas esse processo ele não tem um tempo exato. Ah, são 3 atendimentos, Marcela? São 3 semanas? São 3 meses? Não é o tempo cronológico, é o tempo em que a pessoa trazendo o seu sofrimento em palavras, esse sofrimento que está sendo trazido como uma queixa que imobiliza, ele vai passar a se tornar uma questão. Então, a retificação subjetiva, ela vem desse processo de contato com o que vai sofrer, que vem de uma posição predominantemente passiva e queixosa. Esse contato dói, esse contato mexe, esse contato perturba e emerge uma questão, que é uma questão que vai conduzir os atendimentos. Hoje a gente vai continuar vendo o exemplo da Mia e eu quero que vocês observem como é nos trechinhos que eu escolhi, lembrando que a gente não tá vendo os episódios inteiros, e mesmo que estivesse, né, são episódios, não tem o tempo de uma análise, mesmo os episódios são 30 minutos, né, não tem nenhum tempo de uma sessão, que costuma ter, que são os 50, mas o importante é a gente ver esses trechos selecionados para pensar como é quando uma pessoa vai entrando em contato com o sofrimento, que queixa que ela traz, para que esse sofrimento possa ir se tornando uma questão. A Mia, não sei se lembram, ela foi atendida pelo Paul há 20 anos atrás e ela retorna agora. A principal queixa dela é não estar em uma relação amorosa. E o Paul, de acordo com a transferência, né, a nossa aula anterior a gente olhou mais como se estabeleceu essa relação transferencial, ele foi percebendo um padrão, uma fantasia que a Mia tem de que é: se eu for embora, as pessoas vão se sentir melhor. Se eu for embora, as pessoas vão se sentir aliviadas. Para as pessoas é tão bom quando eu vou embora. E aí o Paul foi resgatando como isso tem a ver com a infância, tem a ver com quando minha irmã nasceu e ela foi embora para casa de uma tia, e o quanto isso foi se fixando na forma da Mia de se relacionar. Você quer que eu vá embora? Ah, você está fazendo isso porque você quer que eu vá embora. Você prefere que eu vá embora. Lembrando que numa análise, os conteúdos a serem analisados, eles são trazidos em palavras, mas não só. Tem sofrimentos que não se expressam nas palavras, mas eles se repetem na forma da pessoa se relacionar, na posição que ela te atribui, no lugar psíquico que ela atribui a você. Hoje eu vou fazer os exercícios também de uma forma um pouquinho diferente, né? Eu tenho ouvido vocês dizendo que vocês vão pausando, anotando, que isso é um costume. Então eu fiz vídeos mais curtinhos com perguntas no final.
Vocês fiquem à vontade, se vocês quiserem me enviar resposta por resposta, tipo 1, 2, 3, 4, ou fazer uma resposta no final para a pergunta que é: que elementos você nota nos atendimentos de MIA que são importantes no processo de análise? Para ajudar a gente a responder essa pergunta, que elementos são importantes no processo de análise, eu fui fazendo questõezinhas ao fim de cada vídeo, para vocês irem pensando e anotando também, para vocês irem se colocando no lugar do terapeuta, como seria para vocês se isso acontecesse com vocês, certo? Então, hoje o tema da nossa aula é a retificação subjetiva, que é esse processo em que as queixas se transformam em interrogações, né? O sofrimento que vem de uma forma passiva começa a haver uma postura ativa, começa a haver uma postura interrogativa, em que ao invés da pessoa falar, fazer o quê? É assim que eu sou, fazer o quê? É assim que eu sou, ela pergunta, fazer o quê? Eu sou assim? Como que eu sou? Né? Vai se tornando algo em questão. E também que essa postura ativa vai abrindo espaços para possibilidades criativas e que para a psicanálise, saúde e criatividade estão ali. Certo, gente?